Pantanal, Amazônia, Cerrado, no Planalto Central, Mata Atlântica. Olá, pessoal. Biomas do Brasil. Sobre biomas, né? Nossa aula de geografia, é óbvio. O IBGE ele define o bioma, né, como um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetações contínuas e que podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que historicamente sofrem os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Ou seja, essa é a definição que a gente tem do IBGE sobre bioma, né? No Brasil a gente tem aqui 6 biomas, certo? Então, se diz o quê? Que no Brasil tem os 6 biomas continentais e um bioma marinho, aquático, certo? Os 6 biomas que a gente tem aqui no Brasil é Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, certo? Vamos falar um pouco sobre esses biomas que a gente tem aqui no Brasil. Vamos dar início falando do bioma Amazônia, que é o maior maior bioma brasileiro. Ele corresponde a quase metade do território nacional, do território brasileiro. Ele vai abranger estados como Acre, Amapá, Amazonas, é óbvio, Pará, Roraima. E ainda uma parte da Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. O clima dessa região ele costuma ser quente e úmido. A sua vegetação é muito caracterizada pela floresta amazônica, com árvores de grande porte. Aí a gente tem o Cerrado. Ele é considerado o segundo maior bioma do Brasil em extensão, né? Ele abrange os estados do Maranhão, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins e acho que alguns outros mas os principais são esses. O clima predominante no Cerrado é o tropical sazonal, ou seja, com períodos de chuvas, mas também com períodos de seca. Sua vegetação, né, ela tem uma característica muito de arbustos, de árvores pequenas, né, de árvores que a gente chama de portes pequenos. E aí a gente tem outro, que é o meu xodozinho, que é a Caatinga, né? Ela ocupa parte da região aqui do nordeste do país, né, onde a gente fica. Ela abrange estados como Ceará, Bahia, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e, claro, Pernambuco. O clima... Sim, esse bioma ele também tem se apresenta em pequenas partes dos estados do Maranhão e de Minas Gerais. Ele tem um clima meio semiárido, fica localizado no sertão do Nordeste. A Caatinga apresenta uma vegetação arbustiva de médio porte, né, de porte médio, e tem folhas muito aptas ao período da seca, como, por exemplo, o cactus, né? Temos também o bioma da Mata Atlântica, que ocupa a faixa litorânea, né, do norte ao sul do país. Então, ele agloba uma totalidade, ou seja, total de 3 estados brasileiros. São Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Os 3 estados que tem total... que ele abrange toda a sua totalidade, né? Mas ele também tem uma grande parte no Paraná e pequenas porções em outros estados, que eu não lembro quais são. O clima predominante de lá é o tropical úmido, com altas temperaturas. A vegetação lá é marcada por árvores de grande
e também de médio porte, né? O que forma uma floresta densa e fechada. Temos o Pantanal. Ele é considerado a menor extensão territorial do país. Ele abrange 2 estados brasileiros apenas, que é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O clima lá é tropical, continental, ou seja, com altas temperaturas de chuva de verão, né? Com altas temperaturas e altas chuvas, com muitas chuvas de verão e um inverno muito seco, né? E a vegetação do Pantanal é marcada por árvores de médio porte, também muitas plantas rasteiras. E aí a gente tem o Pampa, né? Que é o nosso último bioma terrestre. O Pampa é o único bioma brasileiro que fica apenas em um estado. Ele ocupa mais da metade do território do Rio Grande do Sul. O clima lá é subtropical, com as 4 estações do ano bem definidas, e sua vegetação é marcada pela presença de arbustos e árvores de pequeno porte. É um bioma que é muito constituído de várias áreas de pastagem, né, onde se desenvolve grandes rebanhos. A gente tem um bioma aquático, né? Os biomas aquáticos são tão ricos quanto os terrestres. Eles se correspondem aos ambientes de água doce e água salgada, né? Lagos, rios e igarapés doce, mares e oceanos salgados, né? Bem, gente, por hoje só, senão vai ficar muito extenso. É isso, beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Biomas do Brasil.